bem-vindo a mais uma entrevista da terceira temporada do podcast M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do nosso 27º Congresso Internacional da Unidas, que esse ano está sendo realizado aqui em Florianópolis e que tem como tema inovação impulsionando o propósito das autogestões. A gente vai começar mais uma conversa aqui e eu tenho falado com os nossos entrevistados que às vezes inovar é fazer diferente o que já existe. E um pouco nessa linha eu quero começar o meu papo com o Dr. Igor Castor, CEO do SlimPass, que é uma abordagem nova para uma questão crônica, complexa, que gera uma série de questões, que é a obesidade. A pessoa que tem obesidade, ela gera um custo para o plano, ela tem uma qualidade de vida ruim, com muita insatisfação, e eu queria contar o que eu queria que você me contasse o que é o SlimPass e o que vocês trazem de novo olhar para esse paciente obeso. Boa tarde. Perfeito. Obrigado pelo convite aqui, Núbia. Primeiro, o Congresso, o 27º Congresso da Unidas está maravilhoso. E, bom, basicamente, eu, cirurgião digestivo, junto com o Dr. André Nassif, também cirurgião bariátrico, 2 anos atrás, nós percebemos pelos estudos pesquisas científicas mundiais que é possível sim você emagrecer pacientes até com IMC acima de 30, 35, sem cirurgia bariátrica, tá? E a gente colocou esse tratamento à prova. Fizemos um tratamento multidisciplinar com nutricionistas, psicólogos e endocrinologistas e iniciamos o trabalho com a Fundação Copel, uma autogestora de 40 mil vidas. 2 anos depois, nós avaliamos os dados, né? Dados clínicos dos pacientes e também a parte financeira para a autogestora. E os dados clínicos mostraram muito favoráveis, né? De 320 pacientes, 106 pacientes com indicação de cirurgia bariátrica saíram dessa indicação em apenas 6 meses. Os pacientes reduziram muito a taxa de colesterol, diabetes, hipertensão, doenças articulares, então a parte clínica foi muito interessante. E a parte para o gestor da autogestora foi muito bom, porque além de economizar milhões de reais com cirurgia bariátrica, o retorno sobre o investimento avaliando outras doenças chegou a 1.400%, ou seja, um ROI de 14%. Então, depois que a gente avaliou que o tratamento funcionou, tanto para o paciente quanto valeu a pena para a autogestora, nós fizemos uma empresa ao redor desse tratamento. É simples quanto isso. E me conta um pouco, o que vocês trazem de novo nessa abordagem com ferramentas que já existem? Qual é a inovação que o SlimPass trouxe para fazer essa gestão dessa carteira de pacientes com indicação de bariátrica da Fundação Copel? Perfeito. Nós não tratamos apenas os que tinham indicação de bariátrica, mas os obesos em gerais, né? Um pequeno dado aqui, 30% de toda a população é obesa. Nas autogestoras esse dado até é um pouco pior. E esses 30% de pacientes obesos, eles geram até 40% dos custos em assistência com saúde. Então realmente é muito expressivo. Nós, pela telemedicina e consultas multidisciplinares integradas, conseguimos pela nossa plataforma com que o paciente ele tenha realmente a integração dessas consultas. O paciente abre a consulta e fala com a psicóloga. Fecha a consulta e automaticamente entra a nutricionista. Fecha a consulta, automaticamente entra o médico endocrinologista. Pela nossa plataforma eles conversam por fluxos bem definidos e a consulta realmente fica integrada. Não fica aquela consulta, vai um dia no psicólogo, 2 dias depois na Nutri, 3 dias depois na endócrino, um contradiz o outro e a coisa se perde. Porque quando a gente fala de diabetes, hipertensão, você pode fazer uma abordagem mais simples, dar um medicamento e ver qual que é o resultado. Mas quando a gente fala de obesidade, a gente precisa realmente de engajamento, que faça sentido o tratamento para o paciente e que ele esteja num grupo que tem um senso de pertencimento para ver que ele não está sozinho com aquele problema. Perfeito. Eu até lembrei de estava esses dias conversando com um amigo meu que é obeso e ele estava comentando, ele está nessa luta para emagrecer e ele estava comentando que, poxa, se meu plano de saúde pagasse a minha academia e meu Ozempic, eles iam ter muito menos gasto do que eles têm hoje com todas as questões de saúde que eu preciso lidar decorrentes da obesidade. Então eu queria que você me falasse um pouquinho de economia, porque eu acho que a solução que vocês estão oferecendo está muito em linha, né, do que é o discurso de todas as autogestões, de você oferecer saúde, não tratar a doença ou tentar dar a melhor qualidade de vida possível. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa economia quando você olha para um paciente com obesidade, que a gente entende que é uma doença bem complexa de ser controlada e tratada, né? Perfeito. Esse hoje é o maior desafio, é mensurar essa economia, o que é algo bom e ruim.
Ruim porque eu não consigo trazer esse dado 100% real para a autogestora, mas é bom porque a economia é tão vasta que reflete muito nas contas no final do mês, né? A gente usa muito a cirurgia bariátrica porque é muito mais fácil da gente calcular. Mas a gente já teve pacientes com esteatose hepática gravíssima, aquela gordura no fígado, que a doença cessou. Na verdade, a única maneira de você resolver essa doença é emagrecimento. Pacientes que, cirurgias ortopédicas, né? Quando o paciente vai operar por causa de sobrepeso, a sobrecarga está nos 2 joelhos, né? Então, as cirurgias são sempre bilaterais. Bom, é difícil você trazer mais qualidade de vida do que o emagrecimento, né? E lembrando que antes a gente operava parte gastrointestinal, fazia bariátrica, que é um excelente tratamento, mas com o Slim Pass a gente opera a mentalidade do paciente. Que é o mais difícil, né? Fazer a pessoa mudar ali a chave na cabeça dela para ela entender como ela lida com a situação. E aí eu queria aproveitar o seu conhecimento para você falar, a gente sabe que a obesidade em alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, já é considerado uma epidemia pela quantidade de pessoas obesas. Aqui no Brasil a gente obviamente tem nossas bolhas nos diferentes Brasis, mas a gente sabe que a obesidade cada vez mais tem sido um problema de saúde pública e de saúde privada também. Então eu queria que você contasse com a sua experiência como médico especialista na área, quais são as projeções em termos de médio prazo? Vamos ser um país mais obeso? O que isso traz de impactos para o país? E aí, puxando um pouquinho de volta para o universo das nossas autogestões, assim, qual é a grande vantagem para a autogestão de pegar essa gestão essa carteira de beneficiários idosos e fazer essa gestão com vocês? Perfeito. Então, todo ano sai no Atlas Mundial de Obesidade, que é a maior referência que a gente tem, um estudo, né, o 2024. Ele mostrou o seguinte, que, bom, um dado que a gente já sabe, que 30% da população brasileira é obesa e mais 30% está com sobrepeso. Ou seja, excesso de peso temos 60% dos brasileiros. A taxa de crescimento chega a 2,3% ao ano e a previsão do Atlas Mundial de Obesidade é que o Brasil atinja 41% de obesos em 2035. Então, o problema essa doença está crescendo, ela não atingiu o platô e muito menos está reduzindo. Caramba. Ou seja, os custos só vão aumentar, igual você falou aqui sabiamente, né, que é uma epidemia de obesidade nos Estados Unidos, o Brasil também vive isso. E para a autogestora, nós, como cirurgiões digestivos, cirurgiões bariátricos, né, não somos uns bons empresários, mas a gente entende de tratamento, fizemos uma empresa muito simples, com uma solução simples, e a forma de contratação é apenas um credenciamento. Igual um prestador de serviço normal. Credencia-se o Slim Pass e inicia-se esse trabalho. Por que essa estratégia? Porque nós temos uma missão nossa de emagrecer esse país. Para isso, precisamos de um tratamento barato, eficiente e que entre rapidamente no fluxo do que já funciona nas autogestoras. Perfeito, doutor Igor, muito bom ouvir isso e ver uma inovação em algo que já existe. Eu acho que isso que você falou sobre a questão da mentalidade do paciente é o mais complexo. A gente sabe que normalmente as pessoas têm uma dificuldade nessa continuidade do tratamento. Sim. Isso que eu queria saber, como é que vocês fazem com como é que é esse processo de engajamento do paciente, né? Porque a gente sabe que normalmente a pessoa vai lá, emagrece, ela engorda e ela fica a vida inteira naquilo. Então, como é que vocês fazem esse engajamento? Perfeito. Ninguém fica obeso do dia para a noite, então cronicamente fica-se obeso. Como qualquer doença crônica, o tratamento também é crônico. Nós sugerimos para as autogestoras no mínimo 12 meses de tratamento, que é realmente uma bala de canhão. Nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas, comunidades Slim Pass, tudo para engajar esse paciente. E o acompanhamento ele pode ser feito após os 12 meses de tratamento de maneira trimestral. Então, a cada 3 meses, o paciente retorna com os nossos profissionais para fazer esse acompanhamento. Mas ele não fica órfão, porque ele sempre está nas comunidades, interagindo com aquele senso de pertencimento. Isso sim é trazer saudabilidade para um grande número de pessoas, né? Bom, perfeito. Muito obrigada pelo seu tempo. Fica aqui o convite para o ano que vem estar de volta aqui com a gente no nosso podcast. Maravilha, estaremos aqui com certeza. Obrigado. Perfeito e muito obrigada para você que está acompanhando todas as entrevistas dessa terceira temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do nosso congresso. Te vejo no próximo vídeo.